O que é isso que estamos vendo aqui? Jovens jogados na lama, convulsionando diante das câmeras, rastejando como feras em praças públicas, perdendo o pouco juízo que ainda lhes restava. Jovens que caíram na armadilha mais sombria, mais vazia e degradante da nossa era moderna. Querendo ser populares, tornaram-se motivo de chacota absoluta da sociedade. Mas o problema mais assustador não são apenas eles. O problema é a matilha que os cerca, que os aplaude, que celebra com um sorriso vazio o colapso mental de uma geração inteira. Estamos presenciando em tempo real o nascimento dos novos zumbis. A legião dos mortos-vivos que caminham entre nós sem alma, sem propósito e sem dignidade. Eles chamam de aura farming, farmar aura. Disfarçam isso de jogo, de simples tendência da internet, de estatísticas, de videogames, tragicamente levadas para a vida real. Dois jovens ficam cara a cara nas ruas do México, da Argentina, do Brasil, do Peru, da Bolívia e agora se espalhando como uma praga purulenta pela Espanha. E o que eles fazem? Olhares vazios, gestos grotescos, caretas ridículas, golpes no ar, se jogar no chão, rasgar a roupa, perder o respeito. Por si mesmos, por uma suposta pontuação imaginária que só existe em suas cabeças doentes. A isso eles chamam de carisma? A isso eles chamam de estilo? A isso eles chamam de capacidade de parecer impressionante sem fazer nada? É uma palhaçada mental monumental. Eles se tornaram os fantoches patéticos de um sistema invisível que se diverte vendo-os perder a sanidade nas esquinas das cidades. As elites gostam de ver esses caras transformados em bobos da corte modernos, em palhaços do asfalto que aplaudem sua própria destruição intelectual. E o mais grave, o que realmente não dá mais para suportar, é que já não são só os jovens. Idosos, homens e mulheres da terceira idade, estão sendo arrastados pela correnteza dessa mesma idiotice coletiva. Pessoas mais velhas participando de combates absurdos, passando vergonha diante de uma câmera, falando de auras fictícias, perdendo a dignidade que levaram décadas para construir. Tudo por um segundo fugaz de atenção nas redes sociais. A doença mental se tornou viral. Uma pandemia de imbecilidade que não respeita idades, que não respeita fronteiras, que corrói o cérebro da civilização por dentro. Não nos enganemos nem tentemos buscar explicações científicas ou sociológicas superficiais. Quando o ser humano vira as costas para o sagrado, quando uma sociedade expulsa Deus de suas mentes e de seus lares, o abjeto, o obscuro e o demoníaco assumem o controle absoluto. Esses jovens não têm Deus em seus corações. Por isso estão escancarando as portas para influências sombrias, a espíritos de confusão que os levam a passar vergonha achando que são poderosos, quando na verdade são escravos espirituais. A palavra de Deus foi absolutamente precisa e não deixa dúvidas sobre o que estamos presenciando. Assim alerta com uma clareza assustadora a nova tradução viva no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 22. Afirmando serem sábios, tornaram-se tolos. Exatamente isso é o que acontece diante dos nossos olhos. Não venham nos falar de modernidade, de evolução cultural ou de novas expressões juvenis. Isso não é uma evolução sob nenhum ponto de vista. Isso é uma evolução brutal, um retrocesso cavernícola e espiritual. Como bem descreve o apóstolo Paulo, são mentes que foram entregues a uma conduta imprópria, comportando-se já não como seres humanos, criados à imagem e semelhança do Criador, mas rastejando como quadrúpedes, como répteis morais e espirituais que renunciaram voluntariamente à sua condição humana. A inteligência, a sabedoria, o bom senso, a inteligência e a coerência foram completamente arrancados de suas mentes e de seus corações. São almas profundamente doentes, que gritam por socorro aos berros, mas que em sua ignorância estão cavando a própria cova. E preste atenção à precisão milenar das Escrituras, porque o rei Salomão já havia descrito esse mesmo comportamento no livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 12 a 14. Quando diz o perverso, o homem iníquo, anda com perversidade na boca, pisca os olhos,
fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidades há em seu coração. Planeja constantemente maldade, semeia discórdia o tempo todo. Fazer sinais com as mãos, gestos calculados, olhares vazios, posturas grotescas projetadas unicamente para manipular, para aparentar uma presença que não existe. A Bíblia já havia exposto esse comportamento milênios atrás. São os inventores de males descritos nas Escrituras. Seres humanos dedicados a criar formas cada vez mais patéticas, mais sombrias e mais nojentas de desperdiçar o tempo, a vida e a dignidade que o Todo-Poderoso lhes deu de presente. Antes de continuarmos nos aprofundando nesse abismo, pare um segundo e curta este vídeo agora mesmo. Aperte esse botão com força para que o sistema não consiga silenciar essa verdade. Para que essa denúncia obrigatória chegue a cada canto corrompido da rede e sacuda os adormecidos. Porque os tempos de Noé voltaram à Terra, mas agora vem com uma máscara digital, com telas luminosas que hipnotizam as massas. E o que vemos hoje é muito mais sombrio, muito mais nojento e degradante do que naqueles dias antigos. Um videogame mental, uma gíria dissonante, cantos totalmente desprovidos de harpa, de melodia, de afinação ou de entonação. Já não há arte, já não há beleza, já não há expressão genuína do espírito. O único que resta são ruídos guturais, gestos obscenos, comportamentos animalescos que se assemelham mais a lamentos do além do que a voz de um ser humano racional. E a pergunta dói profundamente. Queima a alma em nosso peito. Quem poderá deter isso? Ver as imagens dessa tendência causa arrepios na espinha. Porque se é isso que hoje bate recordes de visualizações, se é isso que milhões de pessoas aplaudem e celebram nas telas, o futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos está em perigo crítico, iminente e mortal. O perigo latente de que roubem completamente a identidade deles, de que destruam sua autoestima até reduzi-la a cinzas, transformando-os em cascas vazias. Hoje são gestos inofensivos diante de um celular em uma praça, mas amanhã, até onde serão capazes de chegar só para ter um pouco mais dessa falsa aura? Será que vão chegar a se machucar de verdade em público? Será que vão chegar a arrancar um olho, cortar uma orelha, automutilar-se, se desangrar diante de uma câmera, só para manter um status fictício no grande lixão digital das redes sociais? O ser humano, quando abandona os caminhos do bem, segue inevitavelmente de mal a pior, se afundando cada vez mais fundo na própria imundície. A Bíblia nos adverte claramente sobre os inventores de males. Homens e mulheres que inventam maldades, cada vez mais sofisticadas para corromper os seus. E isso que chamam de aura farm não é nada mais do que uma manifestação direta dessa maldade inventada em laboratórios obscuros da internet, replicada por mentes vazias que foram abandonadas à própria sorte espiritual. Se o Senhor Jesus Cristo não intervir logo com seu poder, se a sua vinda não frear essa loucura, o que restará andando pelas ruas das nossas cidades já não serão jovens com sonhos e esperanças. Serão seres vazios, autômatos sem cérebro, incapazes de manter um pensamento coerente. Você não pode ficar calado diante de tamanha tragédia. Você não pode ser cúmplice através do silêncio confortável da indiferença. Esta mensagem tem que abalar os alicerces da internet. Tem que destruir tudo por onde passar. Você tem a obrigação moral ineludível de compartilhar este vídeo agora mesmo com todos os seus contatos, com seus familiares, com seus amigos, com cada pessoa que você conhece, para que chegue urgentemente aos olhos desses jovens antes que seja tarde demais para resgatá-los. Temos que desmontar essa ideologia da decadência absoluta,
acabar com essa doença mental coletiva disfarçada inocentemente de entretenimento antes que termine devorando completamente os alicerces da nossa sociedade. Acorde de uma vez por todas, reaja diante da podridão que te cerca, saia da lama antes que a correnteza te engula por completo. E aí eu deixo o link para você ver as atrocidades que a Igreja Católica diabólica cometeu.